Ministro Ricardo Lewandowski propõe desarmar a população e soltar presos. Isso mesmo, o ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, defendeu o desarmamento da população brasileira no final de semana em São Paulo, dia 26 de novembro, durante o evento Fórum Esfera Brasil, que discute prioridades do país para os próximos anos. Lewandowski propôs rever a quantidade de armas em circulação entre civis, que, segundo ele, é absolutamente desproporcional aos eventuais perigos que as armas querem afastar. O magistrado discursou durante painel que debateu o equilíbrio e a segurança do judiciário no Brasil, em fórum promovido pela Esfera Brasil, que reuniu autoridades, especialistas e políticos, entre integrantes do grupo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Participou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Outro tema apontado pelo ministro foi a restauração da segurança pública por meio do combate a milícias e ao crime organizado e da reforma do sistema penal. Precisamos caminhar para o desencarceramento. Os presídios são verdadeiras escolas de criminalidades, afirmou Lewandowski. Então, Lewandowski afirma que tem que desarmar a população ao mesmo tempo que tem que soltar os presos. A gente separou um recorte desta fala no Esfera Brasil do discurso de Lewandowski, para vocês verem exatamente o que ele falou. Restaurar a segurança pública. Nós temos que combater a criminalidade organizada, nós temos que combater as milícias. Isso nós temos que fazer com uma reforma do sistema penal brasileiro. Nós temos que caminhar no sentido de um desencarceramento. Nós temos hoje no Brasil, não sei se as senhoras e os senhores sabem, cerca de 800 mil presos vivendo em condições desumanas. Um ex-ministro da Justiça, o José Eduardo, dizia que eram verdadeiras masmorras medievais. 40% das pessoas presas hoje são presos provisórios, que não veem juiz, não ficam frente a frente com o juiz, por vezes por meses ou anos, e é preciso que isto seja modificado. Nós, no passado, ainda sob minha gestão, introduzimos as chamadas audiências de custódia, primeiramente com a resolução do Conselho Nacional de Justiça e depois, hoje, incorporado na legislação processual penal, que exige que qualquer pessoa presa em flagrante seja levada no prazo de 24 horas em frente a um juiz, para que seja ouvido e a sua situação processual seja, eventualmente, avaliada. E nós temos notícias muito interessantes, importantes, que 50% das pessoas presas em flagrante, ouvidas pelo juiz, são libertadas provisoriamente, mediante condições, ou enviadas para serviços de saúde ou serviços sociais. Isso é uma forma de descongestionar os nossos presídios, porque os presídios são verdadeiras escolas de criminalidade, de pós-graduação. Às vezes, uma pessoa que comete um crime de menor potencial ofensivo, ele é encarcerado durante muito tempo e imediatamente recrutado pelas organizações criminosas, pelo crime organizado. Nessa linha também é preciso rever também a questão do armamento da população. Nós temos um volume de armas em mãos da população civil que é absolutamente desproporcional aos eventuais perigos que ela pretende afastar com estes armamentos. Armamentos não só de defesa pessoal, mas armamentos pesados de ataque, rifles de assalto, pistolas de uso militar, bélico. E isto é algo que nós temos que rever, ou pelo menos refletir conjuntamente sobre esta questão. É preciso fala do ministro Lewandowski, como você acompanhou. E ele enumerou, durante este fórum, 10 pontos que precisa ser revisto, que precisa ser efetivamente implantado pelo próximo governo
aí por presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele elencou os 10 desafios que devem ser enfrentados pelo próximo governo. Entre os pontos citados pelos ministros estão a reforma tributária, a pacificação do país, o restabelecimento da harmonia entre os poderes, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, a recuperação do sistema educacional, a promoção da inclusão social e a reativação da economia brasileira. Então, como vocês podem ver, essas são algumas das ideias das pessoas que estão aí à frente da nossa Suprema Corte Brasileira. Participou também deste evento outro ministro, que é o Barroso, que também defendeu algumas pautas que ele há muito tempo já vem falando. Então, tá aí a Suprema Corte, o juiz, ao invés de julgar, eles agora também estão dando muitas, mas muitas palestras. Do site Olhar Cidade, Leandro Lima.